O surrealismo foi um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920, inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas grandes guerras mundiais. Reúne artistas anteriormente ligados ao dadaísmo, ganhando dimensão mundial. Os surrealistas foram inspirados por artistas do passado recente que estavam interessados no primitivismo, na imaginação ingênua ou fantástica. Até mesmo artistas na Renascença, como Giuseppe Arcimboldo, forneceram inspiração na medida em que esses artistas não estavam excessivamente preocupados com questões estéticas envolvendo linha e cor, mas ao contrário, se sentiram compelidos a criar o que os surrealistas consideravam real. Eles usavam a arte como um alívio de situações políticas violentas e para lidar com o mal-estar que sentiam sob as incertezas do mundo. O surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa, ou seja, defendia a negação da lógica e do racional. Um dos objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída pelo racionalismo. O poeta e crítico André Breton era o principal líder e mentor desse movimento. As principais características desse movimento são o pensamento livre, a expressividade espontânea, a influência das teorias da psicanálise, a criação de uma realidade paralela, a criação de cenas irreais e a valorização do inconsciente. Ao empregar imagens de fantasias e sonhos, os artistas geraram trabalhos criativos em uma variedade de mídias que expuseram suas mentes inconscientes de forma excêntrica e simbólica, revelando ansiedades e tratando-as analiticamente através de meios visuais. Um desses artistas foi Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí e Dominique, mais conhecido como Salvador Dalí. Foi um dos mais importantes artistas plásticos surrealistas da Espanha. Ele nasceu no dia 11 de maio de 1904 e morreu no dia 23 de janeiro de 1989. O Salvador Dalí sempre foi uma pessoa que demonstrou muito interesse pela arte. Em 1921, ele entrou na Escola das Belas Artes de São Fernando. Lá ele ficou durante pouco tempo, porque ele dizia que as pessoas que davam aula e estudavam lá não eram suficientes e capazes de avaliar ele. O Salvador Dalí conviveu com diversos artistas importantes enquanto ele estudava lá, como, por exemplo, cineastas, artistas e escritores famosos. Alguns deles foram o Rafael Alberti e o Frederico Garcia Lorca. Em 1929, ele viajou para Paris e conheceu Pablo Picasso. Esse acontecimento foi muito importante, porque foi a partir desse momento que ele começou a atribuir traços do estilo do Picasso para suas obras de arte. Em 1930, ele passou a fazer parte do movimento surrealista e passou a ser um dos grandes nomes desse movimento. A década de 1930 foi um período de grande produção artística de Dalí. As obras de arte do Dalí, elas tinham características em comum. Por exemplo, a maioria delas representavam imagens do cotidiano de uma forma inesperada e surpreendente. Elas usavam cores vivas, luminosidade e brilho. Ele era muito influenciado pelos trabalhos psicológicos de Freud e ele usava vários traços desse trabalho para implementar em suas obras de arte. Em 1934, Dalí conheceu a sua esposa e casou-se com ela, a Gala. Em 1939, ele foi expulso do movimento surrealista por motivos políticos. As pessoas que faziam parte do movimento diziam que ele tinha uma política contrária delas e eles resolveram que seria melhor expulsar ele desse movimento. Em 1942, Dalí e sua esposa foram morar nos Estados Unidos e eles permaneceram por lá até 1948. Em 1949, ele voltou para a Catalunha, onde viveu até o final da sua vida. Em 1960, ele deu início ao seu projeto, o Teatro Museu Gala Salvador Dalí, que foi muito importante para sua trajetória artística também. Em 1982, a sua esposa morreu e ele teve uma grande crise. Ele começou a ficar doente e parou o seu processo de criação. Em 1984, ele tentou suicídio ao colocar fogo em seu quarto. E em janeiro de 1989, ele morreu de pneumonia e parada cardíaca. Dalí no surrealismo afirmava que seus quadros eram fotografias de sonhos pintadas à mão. Um dos grandes ícones da vanguarda surrealista, foi expulso do movimento por distinções políticas. Principais obras:
O Enigma Sem Fim, 1928. Os Dois Balcões, 1929. A Persistência da Memória, 1931. Sono, 1937. Girafa em Chamas, 1937. Metamorfose de Narciso, 1937. Galatea, 1952. Alguns historiadores acreditam que o surrealismo no Brasil não teve tanto destaque e atribuem isso a momentos históricos diferentes, vividos na França e a Europa como um todo, e nosso país. Mesmo com pouca força, grandes artistas surrealistas brasileiros deixaram marcas na cultura e na história de arte. Muita gente se pergunta quem foi o primeiro artista surrealista brasileiro. Na verdade, não foi apenas um. Um conjunto e esforço de encontrar uma identidade artística brasileira, artistas como Ismael Neri, Cícero Dias e Tarsila do Amaral trouxeram para o país o até então novo estilo da arte. Além de Tarsila, entre os principais artistas do surrealismo no Brasil estão o pintor e escritor Ismael Neri, a escultora Maria Martins, o pintor pernambucano Cícero Dias e o poeta Murilo Mendes. As obras de cunho surrealista dão margem a diversas interpretações, já que são carregadas de simbolismos e possuem poucas representações diretas à realidade. A persistência da memória nos fala sobre a noção da temporalidade da memória. Os relógios que se derretem representam um tempo que passa de forma diferente. Ao contrário dos relógios normais, que marcam com precisão a passagem de segundos, este relógio de Dalí possui marcações distintas, pois os seus ponteiros estão derretidos e trazem uma noção distorcida dos segundos. Nos relógios, reconhecemos este objeto, porém, ele nos causa estranheza, pois está destituído do seu formato e uso convencionais. Essa estranheza gera uma reflexão sobre o próprio objeto e sua função. O único relógio que não está deformado é o que está virado para baixo e tem formigas sobre ele. Salvador Dalí não gostava muito de formigas, e esses insetos estão relacionados à putrefação nas suas obras. Isso mostra como o objeto cotidiano é desprezado por Dalí e pela vanguarda surrealista. Muitos acreditavam que a arte representativa estava decadente e que a fotografia havia tomado o lugar de uma pintura realista. A pintura abstrata é uma forma de superar e de dar sentido para as artes plásticas. A saída encontrada foi deslocar o objeto, deformá-lo, buscar modos novos de representá-lo. Esse recurso, além de ser uma outra forma de representar o objeto, promove a meditação e a reflexão sobre coisas que passam despercebidas no nosso cotidiano. O Sono é uma obra de Salvador Dalí, pintada em 1937. Esse sono, que é um verdadeiro monstro crisálido, cuja morfologia e nostalgia são apoiadas por 11 muletas principais, trata-se de uma representação visual do colapso do corpo durante o sono. A imagem apresenta como cenário um céu azul bastante limpo, sendo este bastante comum nos sonhos. Dalí recriou o tipo de cabeça grande e mole, sem corpo, como é característico de sua pintura. No entanto, este rosto não demonstra ser um autorretrato, mas uma representação personificada do sono. Segundo a perspectiva surrealista, é durante o sono e o sonho que o ser humano tem o domínio do inconsciente. O equilíbrio delicado da figura indica que, se uma só muleta das que seguram a cabeça faltar, ela acordará. Isso mostra a fragilidade do estado do sono. A atenção meticulosa de Dalí aos detalhes cria uma atmosfera de hiperrealismo. Como membro do movimento surrealista, ele promoveu a ideia do absurdo e o papel do inconsciente na sua arte. A obra Galatea das Esferas retrata Gala Dalí, que era a musa inspiradora e a esposa do pintor Salvador Dalí. O nome Galatea se refere a uma ninfa do mar da mitologia clássica e a uma estátua criada por Pigmalião. O quadro apresenta a cabeça e os ombros de Gala, composta por uma matriz de esferas aparentemente suspensas no espaço, e representa a síntese da arte renascentista e da teoria atômica. Além disso, a obra ilustra a descontinuidade final da matéria, sendo as esferas uma representação das partículas atômicas. É o resultado de um Dalí apaixonado pela ciência e pelas teorias de desintegração do átomo. Ele se interessou muito pela física nuclear depois da primeira explosão da bomba atômica de 1945 e descreveu o átomo como seu alimento favorito para o pensamento. Reconhecendo que a matéria é formada por átomos que não se tocam, ele tentou replicar isso em sua arte daquela época, com itens suspensos e sem contato entre si.
Galateia das Esferas é um dos atos mais eloquentes de homenagem ao rosto de Gala Dali que Dali já produziu.